Eu joguei muitos jogos na minha vida, só que eu nunca vi nada parecido com o que aconteceu no ano de 2015. Tava eu jogando o meu MMORPG favorito, Elsword. Na época, atingiu um número de jogadores muito alto diariamente. E encontrar uma fila pro calabouço tomava menos de 2 minutos, assim como o PVP também. Tá ótimo para aproveitar muito o jogo e farmar e ficar ali o dia inteiro jogando. Até que um dia eu entrei na fila do calabouço e tava 2 horas de espera. E eu fiquei, como assim? Até ontem a gente tinha um pico enorme de jogadores. O que rolou? Então, eu entrei na minha central de notícias da época, no Facebook, eu vi aquela matéria. E eu nunca vou esquecer quando uma matéria jornalística, há 10 anos atrás, simplesmente parou os jogos online. Todos os meus amigos na minha faculdade, eu tranquei. Já cheguei até 2, 3 dias sem tomar banho. E investi mais de 500 mil reais. De jogos de internet. Vamos lá. Em 2015, uma matéria jornalística caiu no colo dos jogadores. Com foco no jogo Legend Online com estilo MMORPG bem popular para a época, desenvolvido pela Seven Road e publicado pela Ozys Games. Quem não é sub-20 vai lembrar de vários jogos que a Ozys Games trazia nos ads antigamente. Então você tava assim tranquilo e aparecia um ad de Naruto Online, que inclusive ficou muito popular. E como eu disse, só para vocês entenderem um pouquinho mais, na época o estilo MMORPG era muito popular. Pré-adolescentes e adolescentes da época, principalmente pelo ponto de muitos MMORPGs serem de Flash Player. Você conseguia jogar eles no seu navegador sem requerir de um computador muito potente. E nessa época, computadores gamers ainda não era um tópico tão discutido assim, não era muito popular. Ainda muitas pessoas jogavam em notebooks ou em computadores que você comprava em grandes lojas. E hoje em dia você já tem um conhecimento maior do que um computador game. Como eu disse, esses jogos não requeriam tanto do PC, sendo jogos de Flash. Legend Online era um jogo de Flash, ou seja, muito acessado e muito acessível para muitos jogadores. Passar de fase é preciso cumprir tarefas, conquistar armas e equipamentos, dar experiência aos personagens. Mas onde que entra a reportagem, Ofélias? Agora a gente engaja. O Fantástico fez um especial sobre os jogos online no ano de 2015, focado no jogo mencionado e outros MMORPGs da época que estavam muito em alta. E já adiantando um pouco, essa matéria ela foi bem enviesada. Quem nunca se deparou com aquelas notícias sensacionalistas sobre jogos? Os jogos estão transformando as nossas crianças, os nossos jovens. E, infelizmente, o Fantástico ele foi muito mais por esse lado jornalístico, tratando muito mais pelo lado emocional do que científico da coisa. E eu vou citar um exemplo que deixa isso bem claro na entrevista, que é sobre um jogador, sobre a sua experiência de não conseguir sair do jogo. Eu tinha uma vida, ela parou. Parei minha vida por causa disso. A matéria atrelou isso a um lado emocional, entretanto, poderia ser outro tipo de problema com esse jogador. Um vício, um problema emocional interno, um ambiente que ele poderia estar vivendo. Importante dizer também que, um pouco antes do trecho mencionado, eles trazem sobre o transtorno de vícios em jogos, ou Game Disorder, que é reconhecido pela OMS, tendo até grupos de apoio, módulos de psicoterapia especializados, etc. Mas um dos causadores também são os últimos mencionados. Afinal, o vício vem de uma fragilidade mental, pode vir de vários trechos da vida, como uma questão de família, uma questão de predisposição, ou a gente sabe também que sistema de recompensa em jogos traz muita dopamina. Não o jogo propositalmente viciando esse jogador. O Fantástico, por sua vez, fez essa reportagem para alertar os pais, jogadores, comunidades, também revelar coisas que podem ocorrer de ilícitos em jogos online, abordando o caso de supostos jogadores que perderam tudo ou se envolveram em alguns problemas ou em situações muito complicadas por causa de jogos online. Jogadores que saíram da faculdade ou pararam de se dedicar aos estudos perante o vício em jogos. Para uma universidade federal. Entre o vestibular e o início das aulas, 6 meses de espera. O jogo seria um passatempo, mas passou tempo demais. Por causa do vício, desistiu da faculdade.
O ponto desses todos aborda só um caso, o vício. O ponto crítico da entrevista é quando é abordado coisas mais ilícitas. Seria basicamente a exploração desse lado mais obscuro da internet, trazendo a questão de cartões, casos de pedo, meninas que vendiam o seu corpo e comércio ilegal de itens em jogos online. Também não se limita só aos jogadores, como moderadores que se aproveitam da confiança que tem dos jogadores para poder cometer alguns crimes. Pagam as empresas pelo valor total com cartões clonados. Mas cartão de quem? Aí que tá, de quem são os cartões? Os cartões são de várias pessoas, cartões clonados mesmo. São daquelas pessoas que às vezes abasteceu num posto e sem querer o frentista foi lá e clonou o cartão. É citado sobre o jogador que gastou R$500 mil em um jogo para ser o melhor dele, onde traz muito essa questão do vício, não somente emocional, mas também financeiro. Primeiro colocado num desses jogos online. Mas isso teve um preço alto. Investi mais de R$500 mil. R$500 mil. Infelizmente, essa reportagem foi muito enviesada. 2015 foi um ano com muitos jogos. Os jogos estavam crescendo cada vez mais em comunidades online. Estava saindo muito do offline single player e indo finalmente para o multiplayer. Esse momento ter chego junto a essa matéria do Fantástico, pareceu que não foi um bom match. A reportagem foca muito especificamente nos lados negativos do jogo, tratado como um vício, um problema, uma questão de saúde. Então entendam também que 2015 foi há 10 anos atrás. Na época não tinha tanta mente aberta para essa questão de jogos, essa questão do online, da tecnologia, ainda estava sendo muito desenvolvido na mente do brasileiro. Essa matéria do Fantástico teve um peso muito grande até. É necessário entender que tudo em excesso faz mal. Até se você beber água demais, faz mal. Calcule um jogo que você fica 24 horas na frente dele. Vai te fazer mal. Mas, que nem os usuários citaram, se você joga com responsabilidade, sem vícios, etc., é outra experiência de jogo. É outra questão. O Fantástico não abordou os pontos positivos também dos jogos. Com o Fantástico pintando jogos online como os grandes vilões daquele momento do Brasil, os jogadores brasileiros se sentiram muito injustiçados. Nessa época, o conhecimento se dividiu em dois. Os jogadores queriam jogar o seu joguinho em paz e os pais ou responsáveis muito extremistas, impedindo que os seus dependentes logassem qualquer jogo online. Podia ser Clube Penguin, estava proibindo. Aquela reportagem do Fantástico teve diversas leituras, mas os dois grupos mais abrangentes foram esses dois, que era papo de dependente não poder jogar nada, tipo de Tetris a Street Fighter, não vai jogar. Os jogos ficaram vazios, as redes sociais borbulharam, muitos jogadores ficaram bem satisfeitos, fazendo memes com a reportagem e falando quão enviesada foi aquela atitude do Fantástico. E sim, é extremamente válido o ponto que o Fantástico trouxe, só que o jeito que foi levado à frente é muito preocupante. Na época, a gente já tinha um monte de gente que falava sobre jogos na internet. A gente já tinha o Leon News, a gente já tinha o Extreme, a gente já tinha o Monark. Brincadeirinhas à parte, eu queria também trazer a opinião do mago Dave Jones, que fez um vídeo muito abrangente, que foi muito solicitado a ele na época, uma opinião bem sólida e bem lúcida. Os games continuam crescendo no mundo inteiro, no Brasil inteiro, sabe? Uma coisa como se fosse generalizado, ridículo. Então, aquela questão, né, cara? Vício é horrível e não é todo mundo que vai ser submetido a isso. E todo mundo tem que ter responsabilidade pelo que faz. Quando você desenvolve um distúrbio baseado em algum vício, esse vício começou de alguma maneira. E você, se for maior de idade, claro, você é responsável por isso. De todas as opiniões, para mim, a do Dave Jones é que mais levanta os pontos corretos da reportagem, pois que nem nós comentamos, o vício é válido, os pontos que eles trouxeram é válido, o jeito que foi executado que soa problemático. Enfim, voltando ao vídeo. Na época, muitos jogadores não aceitaram o que foi dito na entrevista, discordaram fortemente e se mobilizaram para defender a sua cultura dos jogos. Diferente do mostrado na entrevista, os jogadores, em sua grande maioria, eram responsáveis e
entendiam que o jogo é um jogo e que o problema estava na visão distorcida da mídia e não nos jogadores. Muitas pessoas que jogavam o mesmo comportamento de hoje, então você joga o seu jogo tranquilo ali depois de um dia de trabalho, depois de um dia da escola, do seu estudo, e você só quer aproveitar, você quer ter um momento de lazer com seus amigos, aproveitar, ter uma integração social e uma competição saudável. E não ironicamente, em 2015 era muito comum você ser um adolescente ou um jovem que não estava fazendo nada da sua vida e ficar ali 12 horas na frente do seu computador jogando MMORPG ou qualquer outro tipo de jogo. Era muito comum. Não tô dizendo que é saudável, mas era comum. Já nessa época, já tinha essa luta, tanto os jogadores quanto instituições, de mostrar que os jogos são um lazer e não uma perca de tempo. Tá, Alfives, por que você tá revivendo esse defunto? Hoje em dia a gente já tem uma visão muito diferente dos jogos. Hoje em dia, se alguém aparecesse com esse papo, a gente só ia rir. Bom, além do impacto dos jogos e também da filosofia toda que os jogadores tinham na época, nós também tivemos os impactos em jogos. Que nem eu disse, eu fui impactada lá no começo do vídeo. Os meus pais mesmo me perguntaram se eu jogava aqueles jogos naquele momento da entrevista. E eu, não jogo não. Segue eu jogando um MMORPG ali do lado deles na sala. Mas se eu dissesse que sim, eles com certeza iam me proibir, assim como foi com vários jogadores na época. Jogos como League of Legends, Elsword, Tibia, principalmente MMORPGs de Flash que tinham um visual muito similar, então é possível que algum dependente ali teve que se explicar pro pai, pra mãe. Então, vários calabouços vazios, vários lobbies vazios, com coisa de 3 jogadores pingados ali no meio. E eu tô citando alguns jogos parecidos, não no mesmo estilo, mas com uma base parecida de jogadores, mas jogos sociais também foram afetados, como Rabu, MVU, Second Life, Clube Penguin, vários sociais desse sentido de só socialização foram afetados. Imagina quantos jogadores também o pai não proibiu de jogar o jogo e a pessoa simplesmente nunca mais entrou no jogo. Além do impacto dos jogadores em si com a cultura dos jogos, nós também tivemos um impacto na cultura das indústrias para com os jogos. Começou a ter uma crescente muito grande de mostrar o lado positivo dos jogos e educar sobre a utilização dos jogos no dia a dia, até tendo alguns projetos educacionais utilizando jogos, como por exemplo o Minecraft. Os desenvolvedores começaram a fazer mais essa questão de aviso de telas, então se você está a 30 minutos do jogo, aparece alguma coisa ali, vai tomar um ar. E criar mais engajamento positivo e humanizado nos jogos, como recompensas e eventos que promoviam a colaboração, como o acampamento Yordle do LoL de 2017. Quem viveu essa época, pedir pro bot fazer o drag, por gentileza. E o causador dessa zona toda? A comunidade desse jogo. Não dá pra dormir tranquilo sabendo que rolou isso aí no seu jogo favorito. É engraçado, mas pro Legend Online foi meio contrário. A gente via que outros jogos estavam perdendo jogadores nesse dia específico. Esse Legend Online teve o seu maior pico na época. Por mais que as pesquisas elas venham acompanhadas de Legend Online é perigoso, o jogo até que saiu bem depois desse cancelamento aí, que na época não existia o conceito de cancelamento. Muitos curiosos, inclusive acessaram o jogo para ver se era tudo isso, se era um alvoroço, se você entrava no jogo e já se envolvia em problema. Então, como resultado, teve um aumento temporário no número de jogadores, alguns até ficando para jogar mais o jogo, e a própria comunidade do Legend Online encarou tudo aquilo como um grande meme. Graças a Deus, a cultura dos memes estava já iniciando fortemente no Brasil, então foi ideal para aquele momento. Mas logo após, Legend Online perdeu muitos jogadores aqui no Brasil e enfrentou uma barra. Para reverter a situação, a desenvolvedora tomou algumas atitudes perante microtransações dentro do jogo e também trouxe mais novidades, eventos e servers. Inclusive, o último sendo aberto em outubro de 2024. Até hoje, esse jogo ele é ativo mesmo depois da queda muito abrupta aqui no Brasil, mas continuou em pé, com vários eventos, torneios e se tornou símbolo da resistência de jogos no Brasil. Tentaram matar o gigante, mas não conseguiram. Os jogadores conseguiram provar que uma base apaixonada é muito maior do que algumas informações infundadas da mídia. Hoje a gente olha para essa situação e pensa, tipo, ok, boomer, afinal,
Hoje em dia a gente vive num mundo onde jogos custam mais de R$ 200. Então, a gente pensar pelo lado do MMORPG gratuito, tá passando por uma situação dessa, parece até que é muito ingênuo. Se na época me proibissem de jogar Baldur's Gate 3, tá? Pelo amor de Deus, R$ 200 num jogo, não vou parar de jogar não. Mas, com isso, a indústria dos games aprendeu um pouco mais sobre saúde mental e a valorizar o tempo dos seus jogadores, com ferramentas variadas, que nem eu citei aqui no vídeo, e também recompensando os seus jogadores sempre com movimentações importantes e longínquas nos seus jogos. E é importante também dizer que os jogadores, desde essa época, aprenderam a se unir e ter um senso de comunidade, mostrando que os jogadores sabem se defender de alguma forma, seja fazendo memes, campanhas ou simplesmente continuando a jogar. E no fim das contas, também, pra ser justa nessa minha análise, de um lado a gente tinha uma mídia que não entendia os jogos, achava que era uma perca de tempo, que não era um lazer, e do outro a gente tinha uma geração que encarava os jogos como uma diversão, um lazer, uma terapia, ponto. E dessa forma, essa entrevista do Fantástico provou muito para os gamers brasileiros que jogos não são só pixels na tela, né? São uma questão de discussão pública. Então, trazendo essa questão de resistência e cultura nos jogos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. É um pouco diferente do que eu tô trazendo aqui no canal, só que eu fui impactada por essa entrevista um tempo atrás e eu lembrei como que foi, né, essa situação. Eu lembro até hoje como foi entrar no calabouço do Elsword, esperar 2 horas pra tentar jogar o meu joguinho ali em paz. Mas foi uma experiência, creio que outros jogadores também vão lembrar. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sei que foi um conteúdo um pouco mais diferente do que eu trago aqui. Normalmente eu trago mais análise de jogos, análise de empresas. E hoje foi uma análise mais local, vamos dizer assim. Então, fico no aguardo do feedback de vocês também. Muito obrigada se você chegou até aqui. Por favor, considere se inscrever, deixar um like e um comentário e me seguir nas redes sociais. Tchau, tchau!